O tema da minha apresentação vai ser acessibilidade na web para deficientes visuais, mas eu não vou entrar tão a fundo assim na aplicação disso. A minha ideia aqui é muito mais fazer um exercício de empatia. E empatia não vai envolver só os deficientes visuais, vai envolver também quem está fazendo. Somos nós, programadores. Sou Guilherme Castador Monteiro, sou front-end na Verus, comecei faz 3 semanas, então acho que vocês conseguem me achar no Facebook e no LinkedIn por isso aí. Eu não coloquei outras redes sociais. Então, algumas perguntas aqui para vocês. Quem aqui já estudou acessibilidade? Legal. De vocês que já estudaram acessibilidade, algum de vocês já chegou a usar, eu achei que já. Já chegou a usar um leitor de tela? Legal. Para quem não usou leitor de tela ainda, já deve ter acontecido uma situação em que você está lá em casa, mexendo no seu computador, seu mouse acabou a bateria, quebrou, alguma coisa, mas você precisa mexer, você vai lá e vai mexer só pelo teclado. É horrível, certo? Na maioria das coisas que você vai fazer, você tem muita dificuldade. E pro deficiente visual, ele não usa mouse, ele tem o leitor de tela. O leitor de tela vai ter alguns atalhos que vai ajudar eles, mas muito depende da gente, de nós programadores também, para fazer. Então, como que um deficiente visual ele vê a web? Quando ele abre o leitor de tela dele, ele abre o browser, ele vai renderizar uma página. A primeira coisa que o leitor de tela vai dizer para ele vai ser o title da sua página. Aquela tag que fica no head, title. É muito legal vocês colocarem tags bem significantes para o cara saber realmente a página que ele está entrando. Se todas as páginas, a sua title for a mesma, for o mesmo título, por exemplo, o nome do seu site, fica muito difícil para ele saber onde que ele está, o que ele está mexendo. O leitor de tela, quando ele vai ler o HTML, ele vai ler o HTML de uma forma linear. Então, compara-se muito a quando você vai fazer alguma ligação, vai, sei lá, reclamar da sua internet na Vivo, e aí ele começa a dar todas aquelas opções para você, mas ele nunca chega na que você quer. Ele vai falando 5 opções de venda para você primeiro, para depois chegar na onde você quer, problemas com a internet. Então, pro deficiente visual tem muito disso também. Ele vai vendo as coisas de forma gradativa, ele vai descobrindo seu site de forma gradativa. Então, a estrutura do seu HTML tem que ter um fluxo que faça sentido, que é um fluxo que você quer que o seu usuário entenda. Como que o HTML semântico ajuda nisso? Para ele não ter que passar literalmente igual a gente faz quando está sem mouse, só no tab, ele tem alguns atalhos que ele pega alguns elementos do HTML, algumas tags do HTML5, do HTML semântico, e ele consegue fazer como se fosse uma indexação dessas tags. Então, ele consegue navegar na sua página de um jeito um pouco mais fácil. E o leitor de tela ele consegue descer nos níveis das suas tags também. Então, se você tem um monte de tag encadeada, ele consegue descer uma a uma, e talvez demore muito para ele chegar no conteúdo que ele quer. Aquela dica do CSS que o Rafael deu agora foi muito legal para isso. O cara não precisa ficar descendo muito para procurar o conteúdo que ele quer, ele consegue navegar de uma forma mais fácil. Mostrando aqui, eu queria trazer e abrir o leitor de tela aqui, mas eu não posso trazer o notebook da empresa, e eu não saberia mexer no leitor de tela do Windows. Então, eu tirei um print. Leitor de tela, basicamente, ele tem esse seletorzinho aqui, que, é claro, a pessoa com deficiência visual não necessariamente vai ver, e ele vai selecionando as coisas e vai lendo as coisas para você. E ele lê as coisas com bastante detalhe. Ele não vai só ler o texto, ele vai falar que tipo de conteúdo é esse. Então, por exemplo, se aqui você fez uma section no seu site, ele vai falar, você está numa seção, e vai ler o conteúdo para você. Ou na outra ordem, depende do leitor de tela. E a voz é como se a mulher do Google Tradutor tivesse feito um curso de leitura dinâmica. Ela lê um negócio muito rápido. Então, por exemplo, digamos que você está lá fazendo seu freela, aí o cara manda o conteúdo para você, ele manda um TXT gigantesco, você pega aquele TXT, cola no seu site e boa, terminou. Para a pessoa que é deficiente visual, isso é muito ruim. Eu sei que é um saco, às vezes, separar o texto em vários parágrafos, separar, realmente fazer as tags certinho, mas é necessário. Porque, por exemplo, imagine, num exercício de empatia, que você é um deficiente visual, você está lá vendo um site, está lendo um artigo legal, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seja lá quem viva com você, dá um grito lá da cozinha e fala, viu, você não lavou os negócios aqui? Você perdeu o texto que você estava lendo. Aí você vai ter que ler de novo. O leitor de tela tem como você ir voltando de pouquinho, mas nem sempre é isso que você quer fazer. E se você tiver, por exemplo, todo o seu texto em um parágrafo só, talvez o cara tenha que começar tudo de novo. E aí ele não quer mais ler esse artigo. Perde o interesse.
Aqui eu estou mostrando só algumas coisas também do Wire Area, que ele ajuda a identificar que tipo de conteúdo é quando você chega nas coisas. Então, aqui, por exemplo, you are currently on a banner inside a web content. Então, ele está falando para você que você está num banner. Se você quiser, você pode navegar mais para baixo e ler o que está dentro desse conteúdo, ou você pode só passar para frente. Mas fica muito mais fácil, dá uma riqueza de informação muito maior para quem está usando. Aqui dei mais um exemplo de imagem, eu acho. Não, é a questão do título que eu tinha comentado. A primeira coisa que ele lê é o título. Então, se o seu título fizer sentido com o conteúdo que está lá, a pessoa vai se sentir mais confiante de entrar no seu site. Questão da imagem. Nesse caso, essa imagem foi feita com a tag figure. Não sei se vocês já viram, se vocês já usaram. Mas ela identifica que é uma imagem e ele vai ler o texto alternativo dessa imagem. E se tiver um caption, ele vai ler também. Falando agora um pouco do nosso lado, quando a gente está fazendo, eu sei que são exemplos porcos, eu sou muito ruim para exemplo, desculpa. Mas é muito confortável para a gente, que, sei lá, gosta de fazer, que quer fazer um CSS diferente, a gente só colocar div spam, porque eles são elementos neutros, eles não têm um estilo padrão. Então fica muito mais fácil, você tem muito mais controle do que você está fazendo no CSS. Então é mais fácil para a gente? Sim, mas não é tão legal para eles. Então, questão do título, sempre colocar um título bem significativo. Aqui, um exemplo da figure. Se você entra numa tag com um leitor de tela e ela não tem absolutamente nada, é só o link da imagem, ele vai ler para você, você está numa imagem. Mais nada. Você não faz a menor ideia do que tem naquela imagem. Aqui, um HTMLzinho semântico bem padrão. É importante, o navegador consegue indexar melhor as coisas, ele consegue ler melhor, consegue navegar melhor. Uma coisa bem legal também que eu vi em alguns sites, em muitos sites, principalmente aqueles que cuidam, que tratam de acessibilidade, é que às vezes o primeiro conteúdo de todo site é um linkzinho escondido, ele não está visível para você, mas que é para você pular diretamente para o conteúdo. Porque aquela estrutura padrão que o Rafael mostrou, eu acho que foi o Rafael, é padrão mesmo, todo mundo usa assim. Então, sempre vai ter lá um header com uma navegação e é bastante conteúdo para o cara passar. Às vezes ele não quer ver isso, ele só quer ler o conteúdo. Um linkzinho desse escondido não atrapalha ninguém que enxerga e ajuda muito quem não enxerga. Então, isso é um negócio bem legal para vocês colocarem também. Como fazer? Do nosso lado, eu acho que mais importante é usar o HTML semântico. Ele foi feito exatamente por esse motivo. E estudar também a questão do wire area. E aplicar. Isso dá uma riqueza de informação muito maior para eles. É uma coisa muito importante. Deixa eu ver. E eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não usaram um leitor de tela. Baixem um leitor de tela. Coloquei aqui, acho que, os principais de cada sistema operacional. O do Mac você não precisa baixar, ele é nativo. Se não me engano, você aperta Command F5, você já vai abrir o leitor de tela. É legal, não demora muito para você... Demora bastante para você aprender tudo, mas não demora muito para você conseguir usar um pouquinho e ter essa experiência. E é uma coisa muito legal. Eu acho que, se você é um front-ender, se você trabalha com isso, é uma experiência muito importante para você ter. Vai enriquecer muito o seu conhecimento, o seu trabalho. Botei alguns links aqui. Isso aqui é um dos sites que tem um dos artigos. Eu acho que é o mesmo site que está com os prints lá. Ele é um site legal, ele é fácil de navegar. Para você aprender, quando você abrir pela primeira vez seu leitor de tela, é legal. Você consegue navegar bem nele. Faço teste. E aqui eu coloquei mais alguns linkzinhos. Eu não coloquei mais porque não coube, ia ficar ruim. Um teste de acessibilidade automático. Não lembro quem, mas alguém falou sobre isso. É bom usar, é legal. Nem sempre você vai ter tempo de abrir o seu leitor de tela e ficar analisando o seu site. Alguns artigos interessantes que eu li, alguns podcasts que falam sobre isso. Se não me engano, esses dois podcasts têm pessoas que são programadoras e deficientes visuais. Então, ele não precisa ter empatia com os dois mundos, ele vive os dois mundos. Então, é muito legal ouvir como que é a experiência deles. E, mais uma vez, faço convite a vocês. Abram um leitor de tela, experimentem num site mais acessível, depois testem no site de vocês, testem no aplicativo da empresa, no seu blog pessoal, no seu portfólio. É uma experiência muito boa. Obrigado.